nesta noite. Meus irmãos, nós temos estudado o livro do Êxodo, que conta a saída. Esse é o sentido da palavra êxodo. Êxodo significa saída, a partida dos filhos de Israel do Egito. E nós temos dito que esta saída é extremamente simbólica. Trata-se de um contexto de guerra que ecoa a batalha que foi prenunciada por Deus lá no Jardim do Éden, tão logo o pecado entrou no mundo. A Bíblia é uma única e grande história de uma única e grande batalha espiritual, que começa no Jardim do Éden e termina na Nova Jerusalém. Os 2 primeiros capítulos da sua Bíblia são capítulos que te contam uma história de quando não havia pecado. No 3º capítulo, o pecado entra, e ele só vai sair lá no final do livro de Apocalipse, para que os 2 últimos capítulos da sua Bíblia também descrevam para você como será o universo, quando o pecado não mais existir diante de nós. Então, nós temos que entender que os capítulos do meio são a guerra que Deus está travando para lidar com o problema do pecado. Trata-se de uma batalha entre 2 times muito claramente definidos, aqueles que servem ao Senhor e são alvos de sua graça e sua misericórdia, e aqueles que servem à serpente, a Satanás, ao diabo, e são alvos da justiça, justa ira de Deus. E assim nós vemos que essa batalha começa tão logo Adão e Eva saem do Jardim do Éden. Entre seus filhos, Caim e Abel, há um primeiro episódio, uma primeira batalha nesta guerra. Caim, que veio do maligno, mata a Abel. E nós vamos lendo toda a história e percebendo que nesse desenrolar, várias e várias vezes Deus aponta para a pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que é o grande herói deste cenário armado pelo próprio Deus. Todas as coisas que foram criadas por Deus e planejadas por Deus, desde Gênesis até Apocalipse, têm como objetivo principal exaltar a pessoa e a obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E assim, nas primeiras coisas do livro de Gênesis, já estamos olhando para Cristo. Quando Deus faz animais com que animais morram, para que Adão e Eva, desnudos e envergonhados, sejam vestidos, há uma morte ali para resolver o problema da vergonha trazida pelo pecado. Cristo já está sendo prefigurado. Quando o sangue de Abel cai na terra e clama por justiça a Deus, Deus fala com Caim: o sangue do teu irmão clama a mim. E o escritor aos Hebreus diz que o sangue de Cristo clama por coisas ainda superiores ao sangue de Abel. O sangue derramado de Jesus clama a Deus que nos trate com misericórdia. E assim nós vamos lendo as histórias do dilúvio, de Jacó, de José, de Moisés, e vamos percebendo que todo esse enredo aponta para Cristo. Como podemos perceber Jesus Cristo no livro do Êxodo? Bom, no livro do Êxodo a batalha assumiu proporções nacionais. Se antes você via a batalha entre 2 irmãos, Caim, que mata Abel, Esaú, que persegue Jacó, os irmãos de José que o atacam, mas nesse caso trata-se de uma prefiguração de Cristo sem uma separação, né? Todos eles são do time de Deus e da semente da mulher, mas várias outras ocorrências. Nós vamos vendo que há uma disputa familiar, uma disputa entre indivíduos. Mas quando nós chegamos no livro do Êxodo, não se trata mais de 1 contra 1, Caim contra Abel, Esaú contra Jacó, e sim de uma grande e poderosa nação, a mais poderosa que o mundo já conheceu, o Grande Egito, contra o povo de Deus como um todo. É uma tentativa de exterminar todas as promessas de Deus dirigidas para aquela nação. Quando você vê que são os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, que carregam a promessa. É o povo de Israel que está no Egito, que está sofrendo a perseguição e a escravidão. Então agora nós devemos olhar para o livro do Êxodo como uma antecipação, um protótipo da grande batalha final a acontecer quando Jesus Cristo voltar. E nós vamos vendo cenas disso. E a escravidão que existe dos hebreus no Egito, ela aponta para a escravidão que temos em relação ao pecado. E a libertação que Deus promove dos israelitas para que saiam do Egito, prefigura a libertação que temos da condenação do pecado. E você lembra da leitura de Colossenses capítulo 1, que foram exatamente essas as figuras que o apóstolo Paulo usou.
Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No hino que cantamos dizia assim: da escravidão e do pecado nos libertaste pela cruz. E assim nós devemos olhar aqui o Moisés como uma prefiguração de Cristo e a obra do Êxodo como uma prefiguração da obra de Cristo. Moisés foi perseguido por um rei invejoso, o faraó. Jesus também foi perseguido por um rei invejoso, Herodes. Moisés abrigou-se da ira de faraó dentro da corte egípcia, pois Jesus também foi levado para o Egito para fugir da ira de Herodes. Moisés trouxe a lei de Deus ao povo de Israel no Monte Sinai, pois Jesus também trouxe a lei de Deus ao povo de Israel, ensinando no Sermão do Monte. Moisés atravessou as águas do Mar Vermelho e Jesus atravessou as águas do Jordão a ser batizado. Moisés levou o povo de Israel por 40 anos no deserto, pois Jesus passou 40 dias no deserto. O povo de Israel falhou nas tentações, cometeu idolatria com o bezerro de ouro, reclamou da comida, do maná que chovia do céu, dizendo ter fastio daquele pão vil, e não confiou que Deus estava com eles, pois disse assim: o Senhor está no meio de nós ou não? Na primeira ocasião em que faltou água. Pois Jesus passou por essas mesmas tentações. Jesus foi tentado por Satanás a adorá-lo, mas resistiu. Jesus foi tentado por Satanás a comer um pão que viria das pedras ali transformadas, sem que ele experimentasse todo o flagelo e a tentação de Israel, e Jesus resistiu. Jesus foi tentado a se jogar do pináculo do templo para testar se Deus estava com ele ou não, e Jesus resistiu. Nas tentações em que Israel falha, Jesus vence. A liderança de Moisés não é perfeita, a de Jesus é. Moisés falhou ao tocar a rocha com seu cajado, em vez de falar com a rocha num segundo momento, e por isso não entrou na terra de Canaã, pois Jesus é aquele que vai cumprir todo o simbolismo. Ele vai do começo ao fim conosco, tirando-nos da escravidão, libertando-nos e entregando-nos nas mãos do nosso Pai Celestial, para que sejamos eternamente bem-aventurados. Ou seja, Moisés está cumprindo apenas parcialmente o que Cristo fará. E o Êxodo está apontando apenas parcialmente para tudo aquilo que vai nos alcançar também. Nós estamos representados nessa história. Trata-se daquilo que acontece conosco. Como temos visto, Deus estrutura todo este enredo que aponta para Jesus e para a sua obra de maneira muito clara e didática. As 9 primeiras pragas, e hoje à noite estamos vendo a praga de número 9, as 9 primeiras pragas são estruturadas em 3 grupos de 3 pragas. As 3 primeiras se destinam a provar que não dá para alcançar Deus, não dá para imitar Deus, não dá para superar Deus. Nem o Egito, com toda a sua glória, com todos os seus conhecimentos ocultos, com os seus magos e com os seus deuses, nem o Egito será capaz de superar o Senhor. E é assim que na primeira praga, onde as águas são transformadas em sangue, os magos de Faraó conseguem igualar. Na segunda praga, quando a rã se multiplicando desordenadamente, os magos conseguem igualar. Mas na terceira, quando vem piolho sobre a terra, os magos dizem: isso é o dedo de Deus, e a partir dali eles não são capazes de imitar. No ciclo total de 10 pragas, eles só conseguiram imitar as 2 primeiras. E agora fica claro que o Deus dos israelitas, o Criador dos céus e da terra, não conhece rivais à sua altura. E o primeiro ciclo de 3 pragas mostra isso. O segundo ciclo de pragas, pragas 4, 5 e 6, está relacionado à questão de provar que Deus trata o seu povo de maneira diferenciada. Deus vai separar, no segundo ciclo de pragas, o povo de Israel. Elas não acontecerão na terra de Gósen. A praga número 4 das moscas, a 5ª praga da peste dos animais e a 6ª praga, que tem relação com as úlceras nos seres humanos, não alcançam os hebreus. Eles são tratados de maneira diferente, dando a ideia a todos ali, não só os egípcios, como também aos israelitas, que eles são o povo particular de Deus e serão tratados com a misericórdia divina, em vez de serem tratados com o juízo divino. E agora nós começamos a ver, dali para frente, que todas as demais pragas alcançam apenas e tão somente aos egípcios. Como eu disse no começo, na 9ª praga existe escuridão e trevas nas casas dos egípcios, mas há luz na casa dos hebreus. E assim, o terceiro e último ciclo de pragas, praga número 7, chuva de pedras, praga número 8, gafanhotos, praga número 9, trevas, são pragas que se destinam a mostrar que Deus é o dono de toda a terra e que Ele será exaltado no mundo inteiro.
E há uma humilhação implícita aqui, desde a primeira praga, na verdade, a todas as divindades egípcias. E agora então vai ficar claro que o dono do mundo não é o Deus dos egípcios, e sim o Deus dos hebreus. E assim como nós vimos hoje pela manhã, inclusive com ilustrações, o Deus Api, Deus do rio Nilo, a deusa Equete em forma de rã, o Deus Sete com cabeça de Ibis, o Deus da tempestade, a deusa Nut, deusa da noite, o Deus Min, Deus da colheita, todos eles estão sendo gradativamente humilhados e desacreditados diante dos olhos dos egípcios e dos hebreus a cada nova praga, onde fica claro que o Senhor Deus Yahvé é o dono de todas as coisas, o controlador das forças da natureza, o Criador que chamou tudo à harmonia, também é aquele que pode usar a criação para os seus propósitos. Quem é que pode usar uma arma da natureza para os seus propósitos? Nós ficamos encantados quando assistimos a algum desenho ou alguma obra de ficção. E eu consegui me lembrar de dois personagens, um do bem e outro do mal. O primeiro é o Aquaman, que põe a mão assim na cabeça e aí saem umas bolinhas. Eu estou falando do desenho da década de 70, quando só mexia a boca do personagem assim. Não desses filmes agora, né, gente? Estou falando do negócio raiz aqui. O Aquaman, sai as bolinhas ali, ele controla todos os animais do oceano e respondem a ele. E tem também o Homem-Fera, do He-Man, o amigo do esqueleto, aquele esqueleto. Alguém deve ter conhecido o tal do Homem-Fera. E ele controlava as bestas feras. É um poder extraordinário esse de você controlar a natureza. Mas o único que tem poder de fazer isso de verdade é o nosso Deus. E ele, então, não aponta o seu arco para Faraó. Ele não diz a Faraó que ele vai controlar o coração das pessoas. Ele diz que vai usar as próprias forças da natureza. Isso coloca Deus em outro patamar. Ninguém consegue usar esse tipo de arma, senão o próprio Criador do universo. Deus é incomparável, já ficou claro no primeiro ciclo de pragas. Deus está tratando o povo de Israel de maneira diferente, já ficou claro no segundo ciclo de pragas. Deus é o dono de todas as coisas e Ele controla absolutamente tudo. E isso agora vai ficar claro nas três últimas. Só que a nona praga, a praga das trevas, é particularmente carregada de simbolismos. Ela atinge o Deus principal de todo o panteão de deuses egípcios. Note comigo que o Deus Nilo, o Deus Api, é um Deus importante. A deusa Equete, em forma de rã, é uma deusa importante, como vimos. O Deus Sete é um Deus importante. Mas em todas as vezes que você vê imagens de Faraó, como aquelas que eu mostrei hoje cedo no culto da manhã, você vê que os faraós estão adorando ao Deus Sol. E há um disco solar, inclusive, que é utilizado sobre a cabeça do Deus Touro Apis, que eu mostrei hoje cedo. E você vira e mexe e encontra uma divindade egípcia com uma espécie de chifre assim, e em cima da cabeça desse animal, né, ou desse Deus, com esses chifres, há um disco solar, levando a mente e o imaginário daquelas pessoas ao Deus Ra. O Deus Supremo, o Deus Sol. E esse Deus Ra é o protetor de Faraó. E Faraó é considerado o filho de Ra. E agora, quando vai ficando cada vez mais claro que Faraó não é capaz de proteger os egípcios, e não é capaz de chamar os hebreus de seus escravos, porque toda a questão também gira aqui em torno de pronomes. Deus chama Moisés e fala, diz a Faraó, deixa o meu povo ir. Assim diz Yahvé, deixa o meu povo ir. Faraó tenta brigar e manda dizer, assim diz Faraó, vão fazer tijolos sem palha. E o que nós estamos vendo com isso é uma briga. De quem é o povo? De Faraó ou de Deus? Está ficando claro que é de Deus. Quem são os deuses que mandam no mundo? São os deuses egípcios ou são o Deus único e verdadeiro dos hebreus? E assim nós vamos vendo o enredo avançar. E agora vem o desfecho. Vem o ataque sobre o Deus Ra. Deus Ra que protege Faraó em particular e que controla a luz do sol é que está sendo atacado aqui. Hoje pela manhã eu mostrei a você fotografias do trono do faraó Tutancâmon, onde você via ali o Deus Sol com os seus raios, e na ponta dos raios solares havia umas pequenas mãozinhas, simbolizando que o Deus Sol tomava conta do faraó. E agora, na nona praga,
3 dias de trevas sobre toda a terra do Egito. E o faraó não pode fazer nada a respeito. E o que é curioso, meus irmãos, é que a linguagem disso evoca a figura de Deus como o Criador. Note que, por vários momentos na história da Bíblia, Deus vai usar armas que só Ele pode sacar. Nós temos, por exemplo, a batalha de Josué, em que 5 reis se unem para combater o povo em Gibeão, e aí então Josué ora e o sol para. Você conhece alguém que consegue usar uma estratégia de guerra como essa? Deus faz algo que só Ele, absolutamente só Ele, pode fazer, que é parar o sol no seu lugar. E nós vamos ver o Criador que trouxe todas as coisas à existência, usando isso no dilúvio. E em vários momentos você vai ver comigo que, enquanto Deus salva o seu povo, que pertence à linhagem abençoada e alcançada pela graça, a linhagem da mulher, e condena a linhagem da serpente, Deus usa as forças da natureza nesse processo. Como foi isso? O pecado nos dias de Noé se multiplicava bastante. E aí, então a sobrevivência da linhagem da mulher estava ameaçada. E o que Deus faz? Ele manda o dilúvio. E Ele traz o caos novamente através da água. E aí então você vê que toda a maldade, toda a multidão de pecadores é afogada nas águas do dilúvio. E Noé surge das águas do dilúvio com a sua família, a linhagem da promessa, os descendentes da mulher, Noé e os seus filhos, surgem deste evento cataclísmico, catastrófico. E você percebe que há um eco aqui do relato de Gênesis, porque no começo Deus cria os céus e a terra, e o Espírito de Deus paira por sobre as águas caóticas do planeta Terra primitivo, e ali então Deus faz surgir a porção seca, Deus faz surgir os animais, Deus faz surgir as aves, Deus faz surgir o homem. Com o dilúvio Deus torna a introduzir o estado de águas caóticas, e daquelas águas caóticas do dilúvio, novamente, Deus cria uma humanidade que Ele coloca para andar com os seus planos de povoar a terra. Tanto é que quando Deus fala com Adão, Deus lhe dá ordens a respeito do que comer. Você vai comer das árvores frutíferas do jardim do Éden. Quando Deus fala com Noé, Ele diz que além da vegetação, dava a ele a carne de todos os animais, para que pudesse comer. Quando Deus fala com Adão, Ele diz, encha a terra e se multiplique. E quando Deus fala com Noé, fala da mesma maneira, que os filhos de Noé devem encher a terra e se multiplicar. Ou seja, quando Deus exerceu o juízo no dilúvio, Ele reverberou a sua atitude como Criador. E isso vai acontecer também aqui no Êxodo. Ele está agora não libertando Noé e a sua família, mas libertando todo o povo de Israel. E Ele está usando agora os animais, os homens, as plantas. Ele está usando todos os fenômenos da natureza. E como vimos na praga da chuva de pedras hoje pela manhã, a chuva de pedras alcançou os animais, as plantas e os homens. E foi exatamente com essas palavras que Moisés sintetizou tudo que foi criado no projeto da criação original em Gênesis. Ou seja, Deus criou os homens, os animais e as plantas. E agora, com a sua chuva de pedra, Ele ataca nos egípcios exatamente os homens, os animais e as plantas. E o que é que Deus criou no começo? Qual foi a primeira coisa que Deus criou? A luz. E o que acontece aqui? Deus volta, sabe, lá no início. Deus está tirando os seus filhos da escravidão egípcia e está usando a tática de resetar o mundo, entende? E Ele está indo buscar aquele estado de caos primordial. E ao invés de dizer, como disse lá em Gênesis 1, logo no início do capítulo, haja luz, Ele agora vai dizer, haja trevas. E agora você percebe então que até mesmo a linguagem que Moisés usa aqui nos remete ao texto de Gênesis, porque na língua portuguesa é muito difícil de perceber. A tradução poderia nos ajudar com isso, mas quando você lê aqui no capítulo 10 do livro de Êxodo, que todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações, a tradução literal seria assim, na casa de todos os filhos de Israel havia luz. Ou houve luz, do jeito que Deus disse, haja luz e houve luz. Quando você ouvisse essas palavras no hebraico dizendo, na casa dos filhos de Israel, houve luz, você diz, quem está lutando pelo time de Israel é ninguém menos do que aquele que disse lá na criação do mundo, haja luz e houve
luz. Ou seja, é extremamente simbólico aqui, que todos os eventos estejam nos remetendo a Deus como o Criador. E assim, meus irmãos, nós precisamos olhar para esse combate com percepções cósmicas, com percepções a respeito da história da salvação, com percepções a respeito de Deus como o Criador de tudo e o controlador de tudo. E temos que nos enxergar aqui representados nos israelitas e a salvação trazida por meio do mediador Moisés, apontando para a figura do nosso Redentor Jesus. Este é o sentido primordial. E aqui vemos também esta linguagem que evoca Deus como Criador e controlador de todas as coisas. Este é o macro significado. Esta é a grande história. E ela não deve ser perdida de vista, porque a Bíblia é um livro sobre Jesus. Porém, dito isto, é importante também que, apropriadamente e com estratégias muito sóbrias de interpretação, nós saibamos tirar lições das pequenas informações. Note, este texto não foi escrito simplesmente para que eu possa te dizer, não seja como Faraó teimoso, viu? Isso seria um moralismo muito simplista. Isso seria muito pouco. Nós precisamos enxergar Cristo, Deus como Criador, o controlador de todo o cosmos, a história da redenção e todas estas coisas aqui. Mas também é possível enxergar aqui, nesta praga em particular, alguns simbolismos extremamente importantes. E eu queria pensar algumas coisas com você. A primeira questão, eu gostaria de pensar com você sobre o progresso de Faraó. E eu queria ver com você como este Faraó está avançando sem avançar coisa nenhuma. Deixe-me tentar explicar um pouco mais para você. Cada vez que há uma praga, o Faraó ameaça liberar o povo. Mas tão logo há alívio, você percebe que ele retrocede. Aliás, eu nem falei sobre isso, mas ainda dá tempo de voltar. Da mesma forma que há pausas nos dias da criação, também existem pausas nas pragas. E aqui você percebe que há elementos que vão conduzindo você. Do mesmo jeito que você andava sobre o primeiro dia da criação, e Deus vendo que era muito bom, e há marcadores literários lá, também há marcadores aqui. Deus dizendo a Moisés, o sinal acontecendo, e o coração de Faraó continua endurecido. E assim nós vamos avançando. Mas o coração de Faraó progride em alguma medida. Veja no capítulo 8, verso 8, que Faraó, logo depois da praga das rãs, diz assim: rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, então deixarei ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Ele diz que vai permitir que o povo de Israel vá oferecer sacrifícios. Nós já comentamos isso, mas é importante recordar. O primeiro pedido de Moisés a Faraó não foi para que o povo de Israel fosse para Canaã e nunca mais voltasse. O primeiro pedido foi para que os israelitas fossem até o deserto e adorassem a Deus e pronto. Não se falou de retornar ou não retornar. Nós aqui ficamos com essa ideia. Nós não acusamos Moisés de ser mentiroso aqui ou de dizer meias verdades. Nós entendemos que Deus testava o coração de Faraó e testava a sua soberania, como ela era reconhecida ou não por Faraó. E a discussão do que ia acontecer depois que o povo fosse ou não ficou para um outro momento. Então, numa primeira leitura aqui, nas primeiras pragas, nós estamos vendo a linguagem de eu deixo vocês irem, mas depois vocês voltam. Então, Faraó, num primeiro momento, o capítulo 8 fala sobre isso, mas no verso 15 do capítulo 8 nós lemos que assim que houve alívio, Faraó continuou de coração endurecido. Na terceira praga não lemos nada, mas na quarta praga dos piolhos, você vê no capítulo 8, verso 25, que Faraó diz assim: ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Ou seja, Faraó já começa a negociar com Moisés e com Deus, dizendo assim: não dá para vocês fazerem o sacrifício aqui no Egito? Precisa sair daqui para ir para o deserto? Eu arrumo um cantinho ali para vocês, vocês fazem tudo aqui e tá. Faraó parece disposto a negociar, percebe? No entanto, a palavra de Moisés é clara, e você viu hoje pela manhã. Os animais que seriam sacrificados pelos hebreus eram sagrados para os egípcios. Eu mostrei hoje cedo múmias de carneiro embrulhadas em ouro. Eu mostrei hoje cedo um cemitério com pedras pesadíssimas, tampando o corpo de bois.
Agora você imagina, os egípcios adorando os bois e os carneiros a ponto de embrulhar seus cadáveres com tanta pompa, olha para o lado e está cheio de hebreu matando boi e carneiro. Não vai dar certo. Então Moisés diz, não dá para fazer sacrifício aqui na terra do Egito não, nós precisamos sair. E aí então o que acontece? O faraó diz, tudo bem, mas não vai muito longe não. Capítulo 8, verso 28. Deixai-vos ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe. E orai também por mim. E tudo bem. Só que assim que houve alívio, diz o texto no verso 32, o faraó mais uma vez endureceu o coração e não deixou o povo ir. No começo ele fala, tudo bem. Depois ele fala assim, vão, mas não vão muito longe. Depois, no começo ele fala, fiquem aqui na terra. Aí Moisés fala, não dá. Depois ele fala, tá bom, então vai, mas não vai muito longe. Você percebe como ele vai fazendo algumas pequenas concessões? Agora nós estamos na 7ª praga, no capítulo 9, no verso 28. E o que nós lemos ali? Eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Parece que agora ele vai deixar. Só que no verso 34 nós lemos que quando o faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração. Pense num homem instável, que negocia com as exigências absolutas de Deus. E parece um pouco mais propenso a ceder quando a mão de Deus pesa sobre ele. Mas tão logo existe algum alívio, ele retrocede. Também isso acontece na 8ª praga, a praga dos gafanhotos. Capítulo 10, verso 11. Veja comigo ali. O faraó fala assim, vão somente os homens. Foi isso que vocês pediram. E Moisés diz, não, tem que ir as mulheres e as crianças também. E aí o faraó fala, vocês estão de malandragem comigo. E então ele não aceita. E no capítulo 10, verso 20, a gente lê que novamente aqui o Senhor endureceu o coração de faraó. Por fim, na 9ª praga, que estamos vendo hoje, nesta noite, capítulo 10, verso 24, você lê o seguinte. Moisés é chamado por faraó e este lhe diz, ide servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. Ou seja, ele quer de todo jeito ter alguma garantia de que os hebreus vão voltar. Ele quer de algum jeito mostrar quem é que manda. Ele quer de algum jeito que a tratativa de Deus com ele seja nos termos dele. Ele não aceita que Deus imponha todas as condições. Ele não se submete a um Deus que diz assim, é do meu jeito. Ele tem o jeito dele de se relacionar com Deus. E nós já estamos na 9ª praga e o seu coração ainda não amoleceu. Meus irmãos, isso me tocou profundamente quando li a respeito disso essa tarde. Esse é o caminho das trevas. O caminho das trevas é o caminho de quem diz, Deus, eu me relacionarei com o Senhor, mas nos meus termos. Deus, não vai ser do seu jeito não, vai ser do meu. É assim que as trevas fazem. É assim que a semente da serpente lida com Deus. E nós precisamos tirar daqui uma lição preciosa. Porque alguém já disse, agora eu não sei quem é, mas é uma citação famosa, que Jesus nos ensina a orar dizendo, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade. E que o céu estará cheio de gente que olhou para Deus e disse, não a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas o teu querer, como diz a canção. E aí, então, pessoas que oram para chamar Deus de Pai, têm que orar dizendo, seja feita a tua vontade. Mas o inferno estará cheio de gente para quem Deus diz, tudo bem, vamos fazer do seu jeito. E a pergunta que eu quero fazer para você é, como você se relaciona com Deus? Do seu jeito ou do jeito de Deus? Porque Deus não aceita uma pontinha de reserva. Faraó disse assim, pode ir, mas não vai longe. Não, primeiro o faraó disse, faz aqui. Não, aqui dentro do Egito não dá. Então sai, mas não vai longe. Assim também não serve. Então vão só os homens. Não, também não. Então vai os homens, as mulheres e crianças, mas fica o rebanho. Não, também não. E agora, a maneira como Moisés fala com faraó é importantíssima. Veja o verso 25 aqui. Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos. E aí então ele diz assim, e também os nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará. E a palavra unha aqui também pode ser traduzida como casco.
Ou seja, não vai ficar um casco de animal para trás. Sabe o que isso significa? Que ou você se entrega a Deus por inteiro, ou você se rende a Deus por inteiro, ou então você está no time do faraó. Isso é muito sério. Isso chamou muito a minha atenção, porque quantas pessoas eu conheço que querem se achegar a Deus nos seus próprios termos, que querem chegar a Deus dando condições, que querem chegar a Deus com reservas. O jovem rico foi uma delas. E tantos outros que, amando mais outras coisas que não o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se apegaram a cascos, se apegaram a rebanhos, se apegaram a coisas transitórias, e com isso demonstraram estar no time das trevas e não no time da luz. Mas eu também fiquei bastante tocado, lendo hoje à tarde sobre isso, pelo fato de que Moisés também está negociando aqui. E é curioso, porque Moisés podia bem ser um pouquinho mais razoável, você não acha? Você já não ouviu falar que um bom acordo é melhor do que uma má demanda? Um mau acordo é melhor do que uma boa demanda? Você já não ouviu falar que às vezes os custos processuais não compensam o desgaste? Aceita assim que dói menos? Você já não ouviu falar que existe sabedoria nesse transigir, e ao invés de se desgastar para conseguir absolutamente tudo que é seu direito, era melhor ficar com um pouco menos para não se desgastar tanto? Moisés, por que você insiste tanto assim? Por que você insiste tanto assim? O faraó já deixou aí, meu filho, vai embora, o problema do gado resolve depois. Mas Faraó sabia que sem o gado no deserto os israelitas sobreviveriam por poucos dias, no máximo algumas semanas. Mas a questão também não é essa. A questão é que o que está em jogo aqui é a glória de Deus. O que está em jogo não é apenas se Faraó se submeterá a Deus e vai liberar o povo todo de Israel para ir do jeito que Deus manda. Mas a questão é se Israel vai esperar Deus fazer a obra dele completa e vai seguir todas as instruções de Deus até o último detalhe. Ou seja, o time da luz aqui também não pode agir com reservas. O time da luz também tem que dizer, não pode ficar nenhuma unha para trás. E aqui, então, a gente precisa se perguntar se nós estamos sabendo lidar com isso na nossa vida, ou se há um canto escuro da nossa alma que nós não queremos entregar para Deus, um pecado de estimação que não temos querido abandonar, alguma dedicação parcial da nossa vida. Gente que diz assim, eu vou para a igreja, mas se eu for de manhã, eu não vou de noite, se eu for de noite, não vou de manhã, porque Deus não vai ter meu domingo todo não, o domingo é meu. Não, se eu for, tudo bem, mas o meu dinheiro eu não vou dar. Não, mas se eu der o meu dinheiro, não vai ser 10%. Não, mas se eu servir, eu não vou trabalhar a ponto de atrapalhar a minha vida. E pessoas com reservas. E pessoas cheias de coisas para dizer para Deus assim, Deus, tem algumas unhas, tem alguns cascos na minha vida que o Senhor não vai levar. E essa é uma questão fundamental aqui. Porque no Egito é treva. E na casa do israelita é luz. Isso é importante demais, porque Faraó está sendo desacreditado. O Deus Ra está caindo em profundo descrédito aos olhos de todos. E o Deus dos israelitas está mostrando quem é que controla a luz. Não encontrei alguém que me autorizasse a enxergar esses 3 dias de trevas em conexão com os 3 dias do sepultamento de Jesus Cristo. Mas encontrei quem me dissesse assim, Faraó é o filho de Ra. Faraó é o filho, é só o relógio marcando 8 horas da noite, irmãos, está tudo certo, daqui a pouco ele para. Ele vai parar daqui a pouquinho, Júnior, já parou. E aí então, só às 9, eu não pretendo pregar até às 9 hoje. Então, está tudo certo. E aí então, meus queridos, Faraó é considerado pelos egípcios como o filho do Deus Ra. E agora, o filho do Deus Ra, Faraó, e o Deus Ra estão debaixo de trevas. Trevas que vão obrigar Faraó a libertar os israelitas. Mas como eu disse para você, essa não é a história final. A história final não é sobre Faraó e nem sobre Moisés. É sobre Cristo derrotando Satanás e todas as suas hostes. E sabe quando isso aconteceu? Quando as trevas vieram não sobre o filho de Ra, mas quando elas vieram sobre o Filho de Deus. E quando ele esteve pregado na cruz, houve trevas sobre toda a terra.
E o juízo que caiu aqui claramente sobre Faraó, caiu também sobre Jesus Cristo. E as trevas vieram testemunhar isso. E Jesus em agonia diz: Deus meu, por que me desamparaste? E isso aconteceu para que nós fôssemos transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Note a maravilhosa correspondência de fatos aqui, meus irmãos. Nós não estamos falando de algo que é por acaso. E por fim, vale a pena pensarmos aqui. Faraó teve tantas e tantas chances. Tantas e tantas chances. Só que agora ele se irrita. E ele diz aqui a Moisés assim, no verso 28, disse, pois, Faraó a Moisés, retira-te de mim e guarda-te que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Faraó ainda canta de galo aqui. Ele ainda diz, Moisés, cansei de você, peguei nojo, some, porque se eu olhar para a tua cara outra vez, eu vou te matar. Ele está em profunda escuridão e ainda está se sentindo no controle. Ele está sendo julgado, o seu Deus caiu, ele como filho de Ra está em descrédito, e está óbvio que isso vem do Deus dos hebreus, porque na casa dos hebreus há luz, e Faraó ainda diz, eu não quero mais ouvir a respeito disso. Bom, meus queridos, isso é extremamente simbólico também, porque dali para frente, Faraó e Moisés não se encontram, até que lá no capítulo 12, verso 31, eles se encontram, mas aí já é tarde demais para Faraó. E a pergunta que nós precisamos fazer é se há alguém que tem tentado se relacionar com Deus em seus próprios termos, aqui, esta noite, hoje, me ouvindo agora pela internet, dizendo Deus está sendo do meu jeito e vai ser assim, pronto e acabou. E dizendo assim, eu não quero mais profeta nenhum falando comigo em nome de Deus para dizer como as coisas têm que ser. Quem sabe esta seja a sua última oportunidade. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Arrependa-se do seu pecado. Desista do seu orgulho. Entregue-se a Deus do jeito de Deus. Diga a Deus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Submeta-se às exigências do Criador. Ele controla os céus, a terra, as rãs, as moscas, o piolho, a luz. Ele é o Salvador bendito do seu povo e Ele pode ter misericórdia de você. Faraó ilustra aqui nesta nona e penúltima praga, que desperdiçou todas as oportunidades, que ele insistiu com Deus até o final, para que tudo fosse do jeito dele, e acabou que ele se colocou debaixo do juízo de Deus, e agora na 10ª praga, nós vamos ver os egípcios completamente aniquilados, a família de Faraó é aniquilada, o seu filho primogênito é morto, e assim fica completamente esclarecido, que quem jogou no time de Ra, que quem jogou no time dos opositores de Deus, quem jogou no time da serpente, perdeu a batalha. Você está em qual dos dois times? Na linhagem da serpente ou na linhagem abençoada da promessa? Quem está na linhagem abençoada da promessa vai dizer para Deus, seja feita a tua vontade. E eu não quero separar uma unha da minha vida para ser do jeito que eu quero. Não pode ser a minha vontade, mas tem que ser feita a tua vontade, Pai. Meu coração não pode ter reservas para com o Senhor. A reserva, a negociação, a queda de braço com Deus é algo próprio daqueles que estão em trevas, é algo próprio da linhagem da serpente. Cuidado, Faraó não teve outra oportunidade, você também pode não ter. Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, e nos ajude a entender isso. A igreja é o povo que proclama essa verdade. Nós somos a raça escolhida, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva do Senhor, que Deus chamou para proclamarmos. Estamos saindo das trevas e estamos indo para a luz. Você está conosco? A minha oração é para que essa seja a realidade da sua vida. E que você se examine e veja se há algum casco, alguma unha, um canto escuro, entrevado do seu coração, que precisa ser consagrado completamente a Deus nessa noite. E que você assim reaja como um verdadeiro filho da luz. E se você se comportou até hoje como um filho das trevas, essa pode ser a última chance. Em nome de Jesus eu conclamo a você, não a desperdice. Que Deus a todos nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar agora uma canção que fala isso. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes de Cristo, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Ao som dos instrumentos, vamos nos colocar em pé e louvar ao Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade